Então, esse é o primeiro vídeo do canal. Esse trabalho aqui foi também muito bonito. Gosto muito dele. É uma bougainville. E aí eu fui expor na raiz dela. E agora tá nesse processo aqui. A pedra tá aqui. Então eu posso... Aqui eu parei porque a raiz está saindo. Esse aqui eu vou cortar. Tá pronto, hoje é esse aqui. Eu tenho que tirar essa rosa do deserto aqui, ó. Mas aqui também foi só pra teste, né? Se essa rosa do deserto ia caber aqui. Isso aqui foi uma poda. Então eu não sabia se ia viver, se não ia. Ó. Tem essas duas suculentas, entendeu? Não sei se eu ainda deixo ou se eu só tiro a rosa do deserto. Tá bonito o conjunto, entendeu? Então eu acho que eu vou aproveitar o conjunto, sem alterar muito. Mas a natureza é foda, porque cada parte desse torrão é de uma. Elas se respeitam, entendeu? Elas não se entrelaçam mais. Pronto, minha intenção era transformar 2 vasos em um. Pelo menos um vaso já está tirado. Esse musgo eu mesmo catei em calçada. Sabe aquela terrinha que fica em calçada? Aí dá musgo. Aí você pega. Agora uma coisa importante é a gente escolher a frente do vaso, né? O que tá mais bonito assim? Assim. Acho que assim. Já vou explicar como põe o musgo, entendeu? Por isso que eu tô reaproveitando. E outra, a rosa do deserto, você pode brincar tanto com as flores ou com as raízes. Eu prefiro brincar com as raízes. Então eu já vi que tem uma raiz boa aqui, ó. Por enquanto só essa, tá vendo? Aí vão perguntar, né? Qual a ferramenta que você usa? Ah, uma chave de fenda velha. É isso aí. Tá vendo? Eu cortei a bivoltante. Fiz as raízes crescerem lateralmente. E no outro vaso tinha uma pedra embaixo. Então eu forcei as raízes crescerem pro lado. Tenta não jogar muita terra pra cima do musgo, isso estraga o musgo. Então se cair, tem que tirar logo. Eu reaproveito, eu sempre jogo lá no meu viveiro. O viveiro que eu falo é a matriz. É o lugar que tem a espécie ali para poder reproduzir. Um berçário, sabe? Tipo
Então eu tenho duas plantas que eu vou poder jogar por aqui, tá vendo? Eu tenho duas espécies de suculenta, essa aqui que faz isso aqui e tem essa aqui. Aí eu brinco com ela. Essa aqui é diferente, então eu tenho um outro berçário delas. O que eu tô pensando? Já é no desenho que vai ficar ela, entendeu? E como que eu posso distribuir isso aqui melhor para depois só mostrar a raiz. O que acontece? Eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Então eu tenho que me concentrar com essa pedra, esse musgo. Ah lá, deixa para depois. Você corta o vaso em 4 e trabalha essas 4 porções, tá vendo? Raiz, inclinação, lembrando que minha frente do vaso estava lá. Aí você põe ele e vai apertando as laterais para não deixar marca, porque quando ele resseca, se você não umedecer ele direto, ele se quebra, aí evidencia muito. Mas se você der uma apertada agora no início, não muito, senão estraga o musgo, vai dando uns tapinhas assim. Isso aí, ó, já estamos completando quase aquele quadrado que eu falei, tá vendo? Aí vamos escolher mais um musgo. Tá cheio de terra, né? Mas depois que molhar, limpar. Aqui eu vou deixar uma margem, porque depois eu vou tirar meio centímetro aqui, ó, pra vazar água. Agora eu tô só montando. Depois é o escoamento. Posso aproveitar para fazer um desenho aqui em cima, ou a volta. Aí, ó, colou perfeito, ó. Já estamos quase completando o quadrado, ó. É um quebra-cabeça. Aí perto de pedra você aperta junto a ela, tanto para fixar mais a pedra, quanto para colocar um musgo entre ela, para ficar natural, entendeu? Mas o que eu vou fazer agora? Aqui já está resolvido, tá vendo? Mas essa é a visão de trás. Mas ainda vamos continuar na visão de trás, que eu quero resolver esse bico aqui, ó. Então vamos fazer essa ponta aqui agora. Gente, gostando do vídeo aí, depois deixa o like, hein? E eu vou fazer outros vídeos também, mostrando outras técnicas. Esse aqui é um pudim. O que é um pudim? É você pegar um bonsai
que eu transformei vou fazer essa rosa do deserto virar um bonsai. Vou utilizar as raízes expostas. Em vez de ser só uma planta, eu tenho todo um ambiente. Desde da terra, da pedra, das outras espécies, outras plantas. Lembrando sempre da frente do seu vaso. Então, estou tirando terra porque eu estou pensando no caminho. Você já começa a pensar no ambiente. Porque eu ainda não sei onde eu quero botar a rosa do deserto. Eu vou preparar com a pedra dentro já. Vou enterrar. Vou deixar ela crescer. Vou dar uns 2 meses, 3 meses. A raiz vai crescer. E aí eu vou tirando a terra. De 30 dias eu tiro 1 centímetro. Aí abaixa e aí eu vou fazer um vaso raso. Eu vou brincar com essas aqui por baixo da pedra, para ela abraçar ela com o vento não poder mexer. E essas aqui eu vou brincar como elas estão mais aqui na parte superior, eu vou deixar ela para fora. Fui adicionando grama com terra, fui posicionando as raízes, tá vendo? Fui empurrando coisa aqui, ó, para ficar mais real. Já cortei as raízes que estavam indo. Essas aqui são de sustentação. As de nutrição que estava até aqui eu tirei. Eu deixei as de nutrição que está lá embaixo agora. Aí ela vai engordar essa raiz e vai fazer raiz agora aqui. A outra pedra lá, ainda não terminei lá. Aqui já está concluído. Mais ou menos, né? Porque eu ainda quero mudar. Eu quero preencher mais esse buraco com terra até a ponta da pedra. Ou eu deixo o buraco. É isso aí, galera. Vaso finalizado. Coloquei aqui, ó, umas madeirinhas que eu cortei. Fiz um laguinho, tá vendo? A rosa do deserto com a raiz exposta. Posicionei a raiz para baixo da pedra. Eu adicionei mais umas pedras, mais algumas coisas. Aqui o outro lado do vaso. Também botei uma outra espécie aqui, ó, que faz tipo uma bromelinha, fica bonito. A raiz exposta, tá vendo? Eu preenchi mais terra, botei musgo. Ficou bem legal. Esse aqui eu tirei toda, mas já tá criando aqui, ó. Tá vendo? Ela vai fazer 2. Obrigado, gente, gostando. Só clica no curtir, aproveita as dicas. E aproveita que essa técnica e esse cultivo é muito bom.